Uma vez proclamada a independência, surge aqui dentro da nossa nação, surgem grupos políticos os mais diversos. E aquele momento inicial ali em 1822, final do ano de 1822, começam a surgir diferenças políticas. E esse momento de transição entre o governo português e agora o governo independente do Brasil, entre o poder de Dom João e agora a autonomia e o poder do seu filho Dom Pedro I, esse momento de transição ele não é simples. Acontecem algumas questões, surgem alguns grupos aqui que é muito importante você lembrar e você saber desses grupos. Então, a pergunta muito interessante a ser feita logo ali nos primeiros meses do governo de Dom Pedro I é: que tipo de governo existiria no Brasil? O Dom Pedro I iria implantar aqui no Brasil que tipo de regime, que tipo de governo? E aí surgem dois grupos com ideias diferentes, na verdade, ideias diferentes dentro do mesmo grupo. Você tem aqui, por exemplo, monarquistas. Mesmo Dom João tendo ido embora, existiam pessoas aqui que não queriam de forma alguma separação entre Portugal e Brasil. Grande parte das pessoas que estão dentro desse grupo aqui são comerciantes baianos. Existe ali na Bahia um foco muito grande de portugueses que não querem que o Brasil acabe com esse vínculo com Portugal. E para vocês terem uma noção de como isso era forte ali na Bahia, a independência da Bahia ela só vai ser proclamada quase que um ano depois do 7 de setembro de 1822. A Bahia é o único estado brasileiro que não celebra a independência no dia 7 de setembro. A Bahia ela vai ter um momento de celebração diferente dos demais estados por causa exatamente desse fato aqui. Então, existiam aqueles, e essas ideias monarquistas, elas vão permanecer durante muito tempo. Para vocês terem uma noção desse tempo, na revolta de Canudos, o Antônio Conselheiro ele é acusado pela igreja e pelos fazendeiros de ser um monarquista, isso muito tempo depois, e de fato ele era, mas faço menção a esse fato só para você lembrar e você perceber de que as ideias monarquistas elas estão presentes não só nesse momento de transição, mas elas vão perdurar na mente de algumas pessoas durante muito tempo aqui no Brasil. Do outro lado existia aqui a aristocracia rural, que era constituída na sua grande parte de brasileiros proprietários de terra. E aqui dentro dessa aristocracia que pensava de forma diferente dos monarquistas, nós temos aqui três grupos que, perceba você, dentro da aristocracia tem três formas diferentes de analisar a situação. Primeiro você tem ali os conservadores, gente que defende o império. Dentro aqui você vai encontrar, dentro dos conservadores você vai encontrar alguns que defendem uma monarquia constitucional, algo parecido aqui com os liberais, mas grande parte desse pessoal aqui defende aquilo que vai acabar acontecendo. O imperador controlando todas as coisas, o imperador acima de todos os poderes, como de fato vai acontecer lá na Constituição Imperial de 1824, quando é colocado ali um item que você já deve ter estudado, e você sabe que o poder moderador ele vai dar a Dom Pedro I autoridade sobre os demais poderes. E você tem aqui os liberais,
que entendiam que o parlamento deveria governar e o imperador se submeter. Então aqui você tem a ideia de que o imperador deve estar acima do parlamento. Já esse pessoal aqui entende que o parlamento deve estar acima do imperador. E aí esse pessoal aqui vai bater na tecla, vai dizer que o imperador, ele precisa fazer um juramento diante de todas as pessoas, diante ali do povo, de que ele vai sim respeitar a Constituição. Ou seja, ele vai ter poder, mas esse poder ele é limitado pela Constituição e ele há de respeitar aquilo que estiver na Constituição. E eles eram contra o direito de veto, ou seja, o imperador ele não poderia, no momento em que a Constituição estivesse sendo formulada, vetar algumas coisas que o parlamento desejasse colocar ali. Então você tem aqui conservadores, liberais, mas também, olha só, 1822 nós já temos aqui ideias republicanas. São pessoas que começam com essas ideologias essas que vão ganhar, vão ser cada vez mais fortes no Brasil, mas elas só vão se concretizar lá em 1889. Esse pessoal aqui entende que nesse período de transição, Dom Pedro I ele deve apenas arrumar a casa e imediatamente, assim que puder, proclamar uma república. A ideia deles é de Pedro I sem Pedro II. Não deve ter continuidade. Eles não têm tanta força, mas já existe aqui no Brasil, no início do século XIX, ideias republicanas. E no meio disso tudo, o que acontece? Qual é o desfecho de toda essa discordância ideológica e política? O que vai acontecer é que Dom Pedro, um governante extremamente autoritário, ele não negocia com ninguém, ele faz aquilo que ele entende ser o melhor. Ele vai dizer o seguinte: eu ajudei vocês a ficarem livres de Portugal, agora vocês vão ouvir e se submeter àquilo que eu penso, aquilo que eu quero aqui no Brasil. Então a Constituição, a primeira da história do Brasil, de 1824, a Constituição Imperial, e a de maior duração até os dias de hoje, ela vai ser imposta, outorgada aos brasileiros. E aí os itens dessa Constituição vão deixar evidente esse autoritarismo de Dom Pedro I.